Para nós, irmãos, fazer essa leitura, os irmãos, nós vamos fazer a leitura do capítulo 4 e eu quero pedir para os irmãos, Efésios capítulo 4, eu quero pedir para os irmãos, continua na evangelização, irmão, estenda as tuas mãos para a obra de Deus, daí tem folheto aqui, ó, irmãos. Uma palavra tua pode salvar uma vida. Uma palavra tua pode te dar uma vida, irmãos. Um convite que você faz, irmãos, irmão, olha que Deus falou comigo aqui. Vocês estão me ouvindo? Irmão, Deus está dizendo para mim aqui, irmão, que tem pessoa que ele está precisando só de uma palavra. E essa palavra pode sair da tua boca e Deus mudar a situação e a história dessa pessoa. Irmãos, ajuda nós a evangelizar, tá bom? Aqui tem o nosso irmão, nós trabalhamos, irmãos, muitas vezes ele trabalhamos à noite, ele trabalha numa firma, eu trabalho em outra, nós saímos do trabalho, passa em casa, tira, irmão, bate uma arma no rosto, vem para a igreja, lutando para o bem-estar da igreja, né? Porque, irmão, nós temos que, irmão, ter o temor de Deus, examinar a palavra, irmão, para nós não cair, irmão, não se corte. Vamos fazer um pouquinho de leitura aqui, nós vamos entrar já na passar para outra parte. Capítulo 4 de Efésios. Essa campanha aqui, irmãos, ela é uma campanha, irmãos, sem fronteira. Todos os irmãos de outro ministério, todo credo religioso, mesmo que não tiver uma religião, mesmo que não for até teu, irmão, venha que aqui tem vaga para você trabalhar e fazer parte das promessas de Deus, tá bom? Efésios capítulo 4, eu não posso ler tudo aqui por orar, mas vamos lá. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Todo mundo repete comigo, o ouvinte também. Irmão, vamos dar uma saudação para os nossos ouvintes. Nós não temos ouvintes hoje, né? Então diga assim, ouvintes, receba a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois que da ideia aqui, você vai dar aquela salva de palmas para Jesus, tá bom? Vamos lá, todo mundo comigo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, e andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, e é senão também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para a apóstolo, outros para profeta, outros para
vamos um pouquinho a palavra. Glória a Deus, um pouquinho a palavra. Né? Glória a Deus. Irmão, quem está dizendo aqui, irmãos, tem que estar. Vamos dizer assim, a gente para ler a palavra e compreender, nós temos que observar o sentido da palavra, as vírgulas, o ponto, para que a leitura da Bíblia não fique somente numa leitura. Se nós vamos ler a Bíblia de acordo, nós vamos notar que nós irmãos, a Bíblia fala com a gente. Então, aqui está dizendo, o primeiro item aqui é rogo-vos. Glória a Deus. Não é uma ordem imperativa. O que é ordem imperativa? Ordem imperativa, digamos assim, é aquilo que Jesus falou. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, se porém não crer, será condenado. Isso é uma ordem imperativa. Ele está dizendo ide. Você está entendendo, por que eu estou dizendo para os irmãos ajudar nós aqui? Porque tem ordem imperativa. Jesus não está pedindo, ele está mandando. Agora, essa palavra que nós lemos aqui hoje, irmãos, ela nem é uma ordem imperativa e nem um pedido, é um rogo. O que é rogo? Irmão, é aquilo que eu sempre falo, o rogo, ele é muito mais do que um pedido. Quando uma pessoa, ele chega a um ponto de rogar, ele está expressando do fundo da alma a necessidade de um atendimento daquela pessoa. Então o apóstolo Paulo, ele é o preso do Senhor ali. Rogo vós, pois, irmãos. Ele está rogando, irmãos, é muito mais do que um pedido. Para que nós andamos conforme é digno a vocação pela qual nós fomos chamados. Irmão, por que o apóstolo Paulo está rogando? Glória a Deus. Para nós andarmos com dignidade da nossa vocação. Irmão, você é um representante de Deus na terra. O irmão é um representante, a irmã é um representante de Deus na terra. Qualquer coisa que nós faz que não condiz com a palavra, nós podemos cometer um escândalo. Diga aí comigo, Jesus disse que é inevitável que o escândalo venha. Mas revista que isso aconteça, mas eu vos digo, aquele que escandalizar qualquer um dos meus pequenininhos, melhor fora amarrar a pedra de mó no pescoço e lançar na profundeza do mar. É grave, né, irmão? É grave. Irmão, Deus tem um zelo lá, porque o nome dele está sobre nós. Quem já foi batizado aqui? Levanta a mão. Você foi batizado no nome de quem? Quando você recebeu o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus está colocando sobre você o nome deles, o nome da Trindade. A partir daquele dia você carrega o nome, e esse nome não tem que ter muito zelo, porque ele é o nome que é sobre todos os nomes. Que a Bíblia diz que não há no céu, nem em cima do céu, nem embaixo da terra, outro nome pelo qual devemos ser salvos do que esse nome que está na tua e na minha vida, o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. E o povo tem que olhar para o irmão, para a irmã, e ver que vale a pena servir a Deus. Porque é duro, irmão, quando uma pessoa que ainda não é cristão fala assim, para ser crente igual aquela irmã eu não quero ser. Para ser crente igual aquele irmão eu não quero ser.
Irmão, mas Deus nessa manhã, Ele está colocando em nós, irmãos, estrutura na nossa vida, para que nós portamos de um modo que nós pregamos o Evangelho até sem palavra. Sobre o teu testemunho, o povo vai ver que o povo de Deus é diferente do que Jesus. Diga aí, em mim tem algo diferente, e a diferença quem faz é Jesus. Deus, aleluia. Irmão, se nós não tivermos cuidado, nós vamos blasfemar, ou seja, vamos escandalizar o nome de Cristo e levar muitos a escandalizar também. Por que Paulo disse, irmão, que é para nós andar digno da vocação que foi chamada? Irmão, você sabe da vocação. Entendeu? Tem pessoa que quer passar os pés diante da mão. Irmão, quantas pessoas, irmãos, eu vou colocar aqui, irmão, seja um cidadão brasileiro, mas não entre em política. Nem o político, meu irmão, ele tem interesse por alguém, eles têm interesse próprio. O ano de 2022, irmão, foi poucas pessoas, porque pela multidão, mais 2.000 pessoas foram presas, e está preso, levando dezenas de anos, e justificando, irmãos, o seu escândalo na oração. Quantas pessoas passou profecia? Eu profetizo que esse ano é isso. Eu profetizo que esse ano quem vai ganhar é o fulano de tal, quem vai perder é o fulano de tal. Irmão, essas pessoas não sabem nem o que é a profecia e nem conhecem o dom de Deus. Ou você pensa, irmão, que para ser profeta, irmãos, basta você dar uns 2 pulos, entendeu? E dar uns 3 gritos e já pode profetizar. Diga aí, a uns Deus deu o dom para profeta. Quem é que levanta o profeta? Quem é que, irmãos? Os dons não é para quem quer, não, é para aquele que Deus distribui. Você sabe que tem muitas pessoas que ele está causando confusão, causando escândalo, ponhando as pessoas, meus irmãos, a acreditar em coisa que Deus não falou. Por causa, irmãos, que ele é promovido. Tem pessoas que ele tem cargo de cooperador, cargo de evangelista, de profeta, cargo, meu irmão, de pastores, diácono, presbítero, mas é cargo promocional. Fala aí, promocional. O que é promocional? Promocional é porque esse irmão aqui é tão frequente aqui, irmão, você é frequente, rapaz, você trabalha bastante, eu vou te levantar a pastor. Você está entendendo? Aquela irmã ali, ó, meu Deus do céu, ela é uma bênção na igreja, ela limpa a igreja, ela faz tudo. Eu vou lhe dar um cargo de diaconismo para você, porque você merece, promocional. Irmão, se todos que adiantaram atrás de pessoas promovidas, irmão, nenhum prosperou. Nós aprendemos aqui semana passada que quando Acabe, irmãos, que era o rei de Israel, ele promoveu uma guerra que chamou Josafá para combater naquela guerra, que Josafá propôs aí naquela guerra. Josafá já era mais reservado, ele disse assim: Acabe, para nós
nós nessa guerra, nós temos que consultar primeiro ao Senhor, a Deus. É melhor consultar a Deus. O Acabe disse, mas consultar a Deus não tem problema não. Eu tenho mais de 400 profetas aqui no meu reino, é só para mostrar o dinheiro, todo mundo está aqui. Ah, irmão, quando aqueles profetas chegou, então Acabe ele convocou todos os profetas promovidos, e disse que os profetas, nós subiremos a Ramote de Gileade. Os profetas promovidos disse assim: pode subir que você vai ter vitória. Irmão, o profeta Jeremias, ele foi bem incisivo a dizer: ai daquele que prega paz sempre que não tem paz. Ai daquele que cura a ferida do meu povo levianamente. Irmão, no mundo que Deus falou, não. Se Deus mandou pregar a espada, prega a espada. Se mandou pregar salvação, prega a salvação. Porque a palavra que Deus fala, ela não volta vazia, mas prospera. Então, irmãos, por isso que Paulo diz, porque é para você zelar muito bem da tua vocação, mas não queira passar, irmãos, diante dos seus limites, não. Será que tem limite, irmão? Diga aí comigo, irmão, de coração, diga aí comigo. Jesus está escrito que os dons dele não é dado por medida. É dado por medida? Não, diga assim, Jesus disse que o Espírito não é dado por medida. O que é dado por medida? O Espírito. E o dom, será que tem medida? Vamos examinar? Será que o dom tem medida? O Espírito não tem medida, não. O Espírito é derramado sem medida. Mas os dons, repete comigo, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Está vendo? O Espírito Santo nos é derramado sem medida, mas o dom é dado por medida. Se nós usarmos a medida do dom que Deus nos deu, meu irmão, tudo que você falar, Deus confirma, é assim embaixo. Mas se você passou da medida do que Deus disse, você vai causar confusão. Você entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos, não se escandalizem não. Eu conheci uma pessoa, eu não estou falando mal de pessoa não. Chegou uma pessoa cadeirante diante dele e ele disse assim, ele terminou que aquele cadeirante levantasse. E o cadeirante não levantou. Aí sabe o que aconteceu? Ele jogou todo o problema do cadeirante. E disse assim, é porque você não tem fé. Porque se você tivesse fé, você andava. Será que é o cadeirante que não tem fé? Ou é ele que não tem o dom de cura? Hein? Diga aí a uns, Deus deu o dom da palavra, da ciência, e a outros o dom de cura. Você fala assim, mas irmão, eu que não tenho o dom de cura, eu posso orar e Deus curar? Ele vai curar você porque ele tem uma promessa, uma ressalva. Lá no livro de Marcos, o que ele está escrito? Estes sinais, para a igreja, os sinais, seguirão aos que creem. Em meu nome, curarão os enfermos. Aí é uma promessa. Aí é uma promessa que todos os crentes, irmãos, precisam e devem orar para os enfermos. E pela promessa, essa pessoa é curada. Mas quem tem o dom de cura já é diferente.
Irmão, quando a pessoa tem um dom de cura, eu só não quero ela entrar lá na porta quando já é curar, porque o dom daquela pessoa flui. Então, irmão, faça o limite que Deus te manda, é uma recomendação. Deus sabe por que Ele está falando isso essa manhã. Eu não sei dos teus passos, mas não sai para aí profetizando, não sai para aí, meu irmão, falando palavra incompreensível, pensando que é o dom de língua. É verdade, irmãos. Irmão, o dom de língua, a pessoa fala, irmãos, as pessoas falam, irmãos, o dom de língua, ele é provocado pelo Espírito Santo de Deus, a pessoa fala involuntariamente. E quantas vezes, irmãos, a pessoa fala a palavra incompreensível, pensando que é dom de língua? Irmão, diga aí a uns, Deus repartiu a variedade de línguas. Quem tem o dom de língua, ele vai falar o dom de língua, porque, irmãos, ele está falando não linguagem de emoção, nem ele está ultrapassando o dom, mas a Bíblia diz que esses tais, ele fala a língua dos anjos. Irmão, se quer desmotivando os irmãos buscar o dom, não. Eu estou motivando vocês a buscar o dom conforme a medida que Cristo retribuiu. E diga aí comigo, o Espírito de Deus é dado sem medida, mas os dons é repartido conforme Ele quer. Não é conforme eu quero. Glória a Deus. É para isso que está escrito, né, irmãos? Aquele que preside com cuidado, aquele que usa de misericórdia, faça comigo de benignidade, porque os dons são derramados por medida. Aí você fala assim, mas irmão, minha igreja é grande e eu preciso de virar um 7 lá, porque lá tem pessoa que tem que ter misericórdia. Não preocupa não. A igreja de Deus, é um corpo. O corpo, nós sabemos, nós estamos dividido em vários membros. E cada membro tem sua função determinada. Se eu não sou profeta, mas já dizer que tem profeta. Se eu não falo em língua estranha, mas ali tem um irmão que fala. Se tem um irmão ali que não prega, já tem outro que prega. De maneira que Paulo diz na igreja de Corinto, olha a Bíblia no capítulo 1, que de maneira que nenhum dom falta na igreja. Irmão, cada membro fazendo a sua função, a igreja tem dom completo, mas não passa no limite. Usa a ferramenta que Deus me deu. Semana de vocação de pregar, abriu a oportunidade para pregar, não rejeita, não. Uma certa vez eu cheguei no pastor e disse: pastor, que dia que você prega a doutrina aqui? Ele disse assim: dia nenhum. Eu falei: ué, e por quê? Ele disse assim: porque eu não sei pregar a doutrina. Eu falei: irmão, Deus colocou você aqui, eu sei. É um dom que Deus te deu. O que você falar aqui, o que você abrir a boca, Deus vai pôr uma palavra na tua boca. Agora Deus está dizendo: se você não pregar a doutrina, Ele vai tirar você. Ele disse: pois eu não prego, então Deus te não livre. Sabe por quê, irmão? Porque na igreja, irmão, não pode ter ferramenta parada. Diga aí, não pode ter ferramenta parada. Se eu não quero trabalhar, Deus põe o outro. Deus põe outro, porque, irmãos, a obra não para. Irmãos, receba essa palavra hoje. Medite bem a tua vocação que Deus te deu. Os dons são dados por medida. Por medida.
Exato, é isso que eu estou dizendo, né? Tem pessoa que quer fazer igual passar no pedido, né? A minha mãe, meu irmão, não tinha. A minha mãe não pegava. Se ela pegasse o microfone, irmão, ela não falava nada. Ela chegava e falava assim: salve os irmãos, salve. Mas ela tinha, meus irmãos, um dom especial que eu queria ter: é distribuir folheto. Ela entrava na casa do justo, do injusto, entrava na casa santa, entrava no boteco e dava um folhetinho para as pessoas. E lá em casa apareceu pessoa que falava assim: eu não sabia que essa mulher mora aqui. Porque quando eu estava na última com a cabeça arrebentando, ela entrou na minha casa, deu um folheto, pôs a mão na minha cabeça e eu estou curado até hoje. Você entendeu? Se você não sabe o dom que você tem, irmão, você vai notar pelo que os outros falam de você. É aquela irmã ali, é uma bênção, ela canta o hino e aquele hino toca no meu coração. Aquele irmão ali é uma bênção, quando ele fala comigo do folheto, eu sinto a presença de Deus. Irmão, para resumir, que eu não posso ir mais longe. Nós estamos orando e eu quero ver, irmão, Deus lhe usar poderosamente nos outros, para que você seja verdadeiramente uma pessoa que faça usado pelos dons do Espírito Santo. Glória a Deus. Usado. Aqui tem folheto. Ó, esse aqui você pode pregar no poste. Esse você pode, irmãos, conversar com a pessoa e abrir os olhos, dizer: olha, tem um folhetinho, eu te convido você para dar nessa campanha que tem um endereço. Não importa onde você congrega, não importa onde você está também. Você sabia, irmão, que tem gente do Nordeste, tem gente do Amazonas, irmãos, todos, né, pessoas do Amazonas, né? Eles têm, irmãos, eles têm informação porque alguém está divulgando. Ou perto ou longe, alguém está levando a semente. Diga aí comigo. Assim diz o apóstolo Paulo: pela palavra de Deus, eu planto, Paulo rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Você já viu uma semente germinar e crescer? Você não viu. Então leva, irmãos, uma sementinha e planta. O resto é com Deus, irmão. Dali para frente Deus vai cuidar e ela vai crescer. Irmão, bem rapidinho, eu quero que eu falar sobre os irmãos, que eu já falei bastante um pouquinho. Eu estou olhando aqui, irmão, porque, irmão, nós temos que formar, a igreja de Jesus tem que formar, irmãos, um povo que anda na verdade, irmãos, sem enganação, sem ilusão, sem iludir. Irmãos, que tem a palavra, que seja uma pessoa, irmão, que represente mesmo Jesus na terra. Diga aí comigo, está escrito. Diga aí, a palavra de Deus não volta vazia. Está escrito em Provérbios 3 que é para me honrar ao Senhor com a primícia das minhas rendas, para que as promessas estejam sobre mim e eu serei venha transbordar. Filho, eu não trabalho fora da palavra, porque eu quero a palavra, Deus garante. Ontem mesmo eu estava falando, mano, sabe, né? A situação que eu já vivi sem nada, sem alimento, sem roupa, sem nada. Depois que eu comecei, meu irmão, a honrar o Senhor com a premissa da minha renda, graças a Deus, a gente pode chegar em casa, comer um prato de comida, se quiser comer dois, come dois, se quiser que come duas, mete duas, se quiser que duas, mete duas. Pega a nossa premissa e vamos honrar o Senhor. O que é a premissa da renda? É disso que Deus te deu para você. Você ganhou R$10, é uma premissa, você ganhou R$26. O que você ganhou, que Deus te deu para você, honra Ele com a premissa da tua renda, irmãos.